Olá pessoal, paz vos seja multiplicada. Estou aqui, eu, o negão da África, reverendo Fernando Lopes de Freitas, aqui online. Deixa eu aqui convidar algumas pessoas. Tomás, Marco Monsanto, Jefferson, Marcos Crispim, Rebeca, Dulce, Denise, Marcelo, José, Ok, já mandei alguns convites aí para os amigos. Mais luz, isso, somos luz, então gostamos de luz, né? Muito bem. Eu, hoje, não vou falar de síndrome do pânico como eu tenho falado nas minhas lives semanais, né? Na live que eu faço todos os dias, eu faço, né, de segunda a sexta, uma live, né, de 22 horas às 22h40, e às vezes 22h50, né, passar um pouquinho não é problema, né? O problema não é esse, o problema é você fazer uma live que não edifica ninguém. Isso sim, isso sim é um problema. Mas vamos falar de vida, vamos falar algumas coisas aqui pertinentes à vida, né? Eu quero falar de felicidade hoje aqui, porque eu acredito, tá? Eu acredito muito piamente que Deus me fez para ser feliz, e fez você também. Então eu vou tomar como base dessa nossa palavra, nessa nossa conversa agradável aqui, o capítulo 17 de Jeremias. Eu vou ler do versículo 5 ao 10, tá? Apenas como pano de fundo para aquilo que eu quero falar, né? Para texto e contexto de uma vida feliz. E é o que eu quero trazer para nós, tá? Viver uma vida feliz. Uma vida feliz. Então, repare bem que eu não quis escrever nada. Eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra, e pedindo a Deus que me desse algo rema, tá? Uma palavra rema, uma palavra direta de Deus para o meu e para o seu coração. Então,
não fiz sermão, não fiz esboço, não fiz nada. A única coisa que Deus falou para mim, no meu coração, era que eu falasse que nós nascemos para ser felizes. Deus nos criou para dar certo, para ser feliz. E a palavra é essa aí. E é isso que eu vou trazer para você, tá? Só que a gente tem algumas maneiras, né, algumas regras nessa temática, né, como ser feliz. Às vezes as pessoas acham que a felicidade vai cair do céu, que simplesmente, se você ofertar o que está sendo pregado por aí, traz o seu dinheiro para a igreja, os seus bens para a igreja, você vai ser feliz. Mentira. Não é isso que a Bíblia diz. Se eu pegar apenas o Salmo 128, verso 1, eu já vou logo entender o que é felicidade. Não preciso mais ler nada. Feliz é o homem que teme ao Senhor, comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e será bem sucedido, ou seja, será próspero. Então, peraí, é o temor do Senhor que Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque o ministério de Salomão como rei começou pedindo a Deus sabedoria, recebendo sabedoria e riqueza, porque não pode ser rico quem não é sábio, e nem muito menos ter dinheiro, ter bens, porque o tolo vai gastar o dinheiro todo, vai se endividar, sujar o nome. E olha que Salomão disse que melhor do que riqueza é ter um bom nome. É o mesmo Salomão que fala que a sabedoria é o princípio de tudo. Está vendo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha bem, temer a Deus é o princípio de tudo. O homem sábio teme a Deus. O que é temer a Deus? Ter Deus acima de tudo. Jesus disse que aquele que não me ama, mais do que mulher, mãe, filho, pai, e por aí vai, esposo, e etc. Tem gente que diz, não, meus filhos estão acima de tudo. É porque você ainda não teme a Deus. A hora que você temer a Deus, você vai entender que seus filhos valem menos do que Deus. Você vai colocar Deus acima dos seus filhos. Quando você começar a temer a Deus, você vai colocar Deus acima do seu marido. Quando você começar a temer a Deus, você vai ver que o seu pastor, ele não tem a palavra, tá, final de nada. Vou logo dizer assim, ele não tem a palavra final de nada. Não, eu tenho que estar debaixo da bênção do meu pastor. Você tem que obedecer ao seu pastor, Hebreus 13, 17. Porque ele zela pela sua alma, como quem vai cuidar dela, prestar conta. Querido, mas o seu pastor não tem a última palavra. Eu sou pastor há 31 anos. Eu sou pastorzinho que assumiu a igreja. Ah, mas fulano é pastor. Não. Pastor é quem tem rebanho. Não interessa se é meia dúzia. Jesus tinha o menor rebanho e mesmo assim ele disse ainda que um era do diabo, que era o Judas. Sabe por quê? Ele estava dizendo que ele tinha 11 ovelhas e um bode. Jesus trabalhou esses 12 homens durante 3 anos e meio. E na hora que Jesus foi preso, ministrou a Santa Ceia, celebrou a Páscoa, instituiu a ceia, essa coisa toda, e ele disse que ele ia ser traído, hoje o Filho do Homem vai ser traído e tal. Pedro logo pulou e disse,
Ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandono. Esse papo furado de muito grande. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo, que isso era de madrugada, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Sabe o que é isso? Antes das 5 da manhã, tu vai me negar 3 vezes, cabra. E quando Jesus foi levado, foi traído, logo após isso, lá no Getsemane, Jesus é traído por Judas, os sacerdotes o levam ele para a casa do sumo sacerdote Caifás, e lá ele é açoitado, lá ele é colocado numa prisão domiciliar. Amanhã, logo inicia, ele é levado a Pilatos, que manda ele para Herodes, que manda de volta para Pilatos. Pilatos lava as mãos, e nesse processo, Pedro é inquirido. Tu é um deles, eu não. Tu é um deles, eu não. Não, tu é sim, até o teu falar. Nem o conheço. Imagina os cabras de hoje que não andou com ele, que não sentou com ele, que não comeu com ele, que não dormiu com ele, que não passou mais de 4 horas no monte e era para orar. 3 vezes ele foi lá, de 1 em 1 hora. Ei, acorda! Vocês não podem ver lá nem 1 hora comigo. Acordaram. 2ª vez, 3ª vez. Na 3ª vez, dorme. E ele continua lá, até que o seu suor, a agonia dele foi tão grande que os pequenos vasos que estão na derme começou a se romper e ele começou a suar gotas de sangue. Mas entenda que você nasceu para dar certo. Você não nasceu para ser escravo de palavra humana, manipulado por palavra humana, como muitas pessoas são, e eu fico olhando, né, como as pessoas são manipuladas, né? E eu fico tão triste com isso, meu Deus do céu, como é que é o nível de manipulação das pessoas, como é que homens que se dizem pastores, viu, manipulam pessoas a seu bel prazer. É uma vergonha, é triste. Arranca tudo dos outros, dinheiro, e diz que as pessoas precisam fazer sacrifício. Para quê? Para engordar a conta deles? Não. Você só precisa obedecer porque 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Esses pastores não são pastores, são mercenários. À luz de João, capítulo 10, Jesus disse que o pastor entra pela porta das ovelhas, mas o mercenário não. Então existe o pastor e existe o mercenário. Quem é que está cuidando de você? Quem cuida de você é pastor. Quem rouba você é mercenário. Quem mente para você é mercenário. Quem engana você, usando a Bíblia, ó, com a Bíblia na mão, as pessoas estão sendo enganadas. Não, olha o que a Bíblia diz! E com isso, toma-lhe enganar as pessoas. Tá? Mas eu vou ler a Bíblia. 17 de Jeremias, versículo de número 5. A Bíblia diz assim: assim diz Yahvé, maldito é o homem que confia nos homens.
que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Vai viver na solidão. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, em Deus, cuja fé está em Adonai, no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano de seca, nem deixará de dar seu fruto. Já reparou que quem tem a bênção do Senhor, até na pandemia, com os preços alarmantes, que o Ministério da Economia não está nem aí, da Agricultura, por aí vai, não está nem aí para nada, o pobre que cada dia, quando vai ao mercado, compra menos, e depois diz, não, está tudo tranquilo, está dando para controlar a inflação. Não sei que controle é esse. Qual o controle de inflação? Menos dinheiro, mais conta? É o que nós temos. Menos dinheiro, mais conta. Só que o homem que teme a Deus, o homem que coloca sua confiança total em Deus, até no tempo da seca, não deixa de dar fruto. E não deixa de comer. Está passando fome quem está perdido. Quem está desviado. Quem não confia no Senhor. Porque Davi disse que ele foi moço e agora ele estava velho. E nunca tinha visto um justo. Ele não disse crente. Crente até o diabo é. Eu não vi um justo desamparado. E nem a sua descendência bater na porta dos outros, mendigando. Catando xepa no Ceasa. Não, jamais. Justo não mendiga. Justo não fica desamparado. Lembra, 1 Reis, capítulo 17, quando Deus manda Elias, no tempo da seca, ir lá para Sarepta, de Sidom, que está na geografia bíblica, está um pouco a oeste, no sul, mas a oeste. Tá? A Síria está a leste, Sidom está a oeste, fora do território de Israel. Foi lá que Deus mandou Elias ir. Vai lá que eu já separei uma viúva para te alimentar. Ela vai te sustentar. Gente, como é que uma viúva pobre, endividada, na luta, na seca, 3 anos e meio de seca, sem chover,
terra sem produzir, a mulher só tinha um pouquinho de farinha, um pinguinho de azeite, que ela disse, olha, eu vou fazer um bolo para mim, um bolo de farinha, para mim e para o meu filho, para que ambos comemos e morramos. Compreendes? Pega a visão, crente. Elias vira para ela e diz assim, vai, me traz um bocado d'água, mas faz também um bolo pequeno para mim. Já que é pouca farinha e pouco azeite, então o bolo é pequeno. Faz o bolo, mas faz para mim. Traz para mim. Você vê nesse texto essa mulher reclamar alguma coisa? Você vê ela dizer assim, tu tá maluco? Eu não estou dizendo que eu só tenho um pinguinho, que eu tenho pouca coisa, que o que eu tenho só dá para eu e o meu filho comer um pouquinho cada um e depois a gente vai morrer de fome. Ela não disse nada. Ela simplesmente obedeceu. Irmão, olha, isso é violento demais. Isso é forte demais. Fé sem restrições. Fé sem porquês. Fé sem praquês. Sem objeções. Sem indagações. Jesus disse para Tomé, só porque você está vendo, você acredita, mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Quer ser feliz? O princípio básico da felicidade se chama temer a Deus. Respeitar a Deus. Não é ter medo de Deus, não. É respeitar Deus. Mais do que você respeita teu pai, se é que tu respeita teu pai também, né? Que hoje a geração de hoje não respeita ninguém. Eu sou do tempo que a gente levantava sem ninguém precisar falar nada. A gente levantava para o mais velho sentar. Não importava se ele tinha cabelo branco ou não. Bastava ele ser mais velho do que nós. Eita Deus! E hoje, filho de pastor é mal educado mesmo. Tô falando é papo reto mesmo, isso aí. Toma aí, ó, segura. Filho de pastor não para na igreja, toca um terror na igreja, toca terror nos vizinhos, toca terror na escola. É misericórdia. Tem uns que são até endemoniados. Possessos de demônio. Porque rebeldia é como pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23. Está escrito lá. Qual foi o primeiro rebelde da história? Hã? Quem é o primeiro rebelde? O cabra que primeiro se rebelou em toda a história. Satanás. Que tinha o nome de quê? Lúcifer. Anjo de luz. Era um querubim ungido. Está lá em Ezequiel 28, a partir do verso 13. Você vê, tu eras querubim ungido da guarda. Tu era coberto de glória e de formosura. Até que se achou iniquidade em ti. Sabe o que é isso? Até que tu pecou. Até que tu se rebelou quando tu disse que tu ia colocar acima das estrelas, acima de tudo, acima do trono de Deus. Tu ia colocar o teu trono e tu ia se assentar. Por terra te lancei.
Quando ele se rebela contra Deus, Deus lança ele. Isaías também escreve sobre a sua queda. E ele disse: eu vi Satanás cair como um raio. É por isso que você não entende, né? Você não entende o espaço de tempo que há entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis capítulo 1. E parece que é uma discrepância e até uma loucura, né? Gramatical, textual. Parece que esse texto é desconexo, porque Deus no princípio criou o céu e a terra. Verso 1. Aí o verso 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Yahvé pairava sobre a face do caos. Peraí, quer dizer que Deus criou céu e terra, mas ele cria uma terra sem forma, vazia, um verdadeiro caos? Não, querido. É que entre o verso 1 e o verso 2 há um espaço de tempo. Porque isso aqui é o que chamamos de, primeiro, terra original, verso 1. Verso 2, terra caótica. Porque nesse espaço aqui é o espaço em que Satanás se rebela e desce para onde? Para a terra. Ele vem para as regiões celestes, onde estão estabelecido, né, seu trono, com suas potestades, né, seus poderes, dominadores, hostes, né, que você vê isso lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. E quando você chega no 12, você vê que não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra as potestades, os principados potestades, as hostes, os poderes, que estão aonde? Nas regiões celestes. Não é nas regiões celestiais, mas nas regiões celestes. Ou seja, estão abaixo do primeiro céu. Satanás tem toda uma hierarquia angelical. Porque você precisa entender o princípio teológico dessa questão. Ele não deixou de ser um ser angelical. Só que ele deixou de ser, sim, um querubim ungido por Deus e passou a ser um demônio amaldiçoado por Deus. Porque quer ver uma outra questão teológica que muita gente não compreende? Quando é que nasceu o inferno? Quando nasceu o inferno? E para quem foi feito o inferno? O inferno foi criado quando houve o primeiro pecado. Davi disse que os anjos são santos, poderosos, magníficos em poder. Ezequiel diz que os querubins, os 4 seres viventes, são os querubins. Os querubins, eles são representantes da glória de Deus. Isaías, no capítulo 6, ele está profetizando que os serafins, eles ficam voando sobre o trono de Deus, com 6 asas.
Já os querubins, Ezequiel diz que eles ficam como que com 4 rodas, eles ficam girando, 4 rostos, um rosto de homem, Evangelho de Marcos, um rosto de leão, Evangelho de João. Aliás, homem, Mateus, boi, Marcos, águia, Lucas, leão, João. Os 4 rostos que os querubins têm, que ninguém conta isso para ninguém, mas que é delicioso estudar isso, fantástico isso, representa os 4 evangelhos, os 4 seres viventes que lá em Apocalipse capítulo 5, eles estão na frente do trono, na frente dos 24 anciãos. 12 representa os 12 representantes das 12 tribos. 12 representa os 12 apóstolos. 24. Até porque João escreve que há 12 tronos no céu, e é lógico, é para cada um dos apóstolos. É por isso, meu querido, que não existe apóstolo aqui. Apóstolo é uma palavra que no grego é apostelo. Apostelo no grego quer dizer aquele que é enviado com uma missão. Quem é o apóstolo aqui? O missionário. E se você for olhar nas Escrituras, você vai achar isso em Efésios 4, verso 11. Lá no verso 8 diz que ele subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dom ali, no grego é doma. Dom ministerial. Dom ministerial. Aí quando chega no 11, ele vai dizer que dom é esse, são 5. Ele deu uns para apóstolo, outros para profeta. Aí tem gente profetizando dizendo que é profeta. Não, você não é profeta. Você tem o dom de profetizar, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Lá é a Eucaristia. Dom lá é a Eucaristia. Os 9 dons. Está lá o dom de profecia. Mas quando fala em ministério, dom ministerial, quem é que é o profeta da igreja? O pastor. Porque se ele não é, ele vai ter que se converter e vai ter que ter chamada de Deus para ocupar a chamada pastoral. Que a hora que ele abrir a boca para ministrar na igreja, ele tem que ser boca de Deus. Porque se você não sabe, vou lhe ensinar também mais uma coisa. Do primeiro profeta que a Bíblia registra, que é Samuel, até o último profeta que é João Batista, não é Malaquias? É João Batista. E Jesus é que deu testemunho. João capítulo 3, Jesus também, além de conversar com Nicodemos, Jesus dá testemunho de João. Quando ele dá testemunho de João, ele diz que nenhum profeta nascido de mulher foi maior do que João. Forte, hein? A Bíblia registra pelo menos 12 profetas menores, né? E registra 4 profetas maiores. São 5 livros, mas são 4 profetas. Então 12 mais 4, 16. Mas Samuel foi o primeiro profeta.
17. Só que Moisés foi profeta. 18. Davi escreveu profecia, inclusive, a respeito da morte e ressurreição de Jesus. 19. Micaías, 20. Elias, 21. João Batista, 22. Eliseu, 23. E por aí vai. Como é gostoso você estudar a Bíblia. Você ler Bíblia. Você comer Bíblia. O que eu estou falando é de Bíblia. Aí você vai para o seminário, vamos estudar os livros proféticos. Os profetas maiores, 5 livros. Os profetas menores, 12 livros. E aí, se o professor for um cara esclarecido, um cabra bom mesmo, de Bíblia, porque dorme no Senhor, vamos dizer, o teólogo, o maior teólogo pentecostal, e porque teologia pode ter seus ramos, né? Tem a teologia calvinista, que a igreja presbiteriana e algumas batistas, então, aderem. O calvinismo ensina que todo cabra é predestinado, ou a ir para o inferno ou a ir para o céu. Então, que Deus é esse, né? Aí quando fala que Deus amou o mundo, mas o mundo aqui é quem? O mundo humano. Deus amou o mundo, os homens, de tal maneira que deu. Amor que não dá, não é amor. E se alguém disser assim, o bandido nasceu para ir para o inferno, ele não entende João 3, versículo 16. Qualquer um que pregar que Deus separou pessoas específicas para ir para o céu e pessoas específicas para ir para o inferno, não conhece Deus, não nasceu de Deus, não entende o coração de Deus, não entende que Deus amou os homens de uma maneira tão grande que ele entrega seu filho único para morrer pelo meu pecado. Eu que nasci na macumba. Eu que era filho de Tranca-Rua e Maria Mulambo. Eu, um africano brabo. Eu que lutava 6 artes marciais. Eu que batia muito. Hoje só bate mosca. Detesto mosca. E mosquito, então, misericórdia, tem alergia. Hoje eu bato no diabo. Bato em demônio. Sou marrento mesmo. Peito bandido. Se vier cheio de demônio, peito mesmo, porque eu não tenho medo de morrer, porque eu já morri. E só tem medo de morrer quem ainda não morreu. Gálatas 2, versículo 20. Paulo escreve assim: já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora estou vivendo na carne, eu não vivo mais
Eu vivo na fé daquele que se entregou por mim. Está entendendo? Porque uns têm medo, outros não têm medo. Por que teve gente que ficou em pânico e está até hoje em pânico por causa de coronavírus? Já atendi muita gente com síndrome de pânico, com crise de ansiedade, crise de medo, fobia. Meu Deus do céu, gente paranoica, que não consegue sossegar em Deus, não consegue ter paz em Deus, não consegue ser feliz. E eu estou falando aqui hoje, para quem está me assistindo agora, o assunto, o tema de hoje, eu dei um tempinho hoje com síndrome do pânico que eu estou tratando a semana toda. Hoje o assunto é: seja feliz. E a única forma de ser feliz, à luz da Bíblia, é temendo a Deus. Base disso, Salmo 128, versículo 1. Feliz, mais do que feliz, bem-aventurado é o homem que teme a Deus. Bem-aventurado o homem que teme a Deus. Feliz é o homem que teme a Deus. Mas pastor, eu temo a Deus, não teme nada. Se você não obedece o que a Bíblia diz, a Bíblia é feita de duas coisas só: mandamentos e promessas. Mandamentos e promessas. A Bíblia tem o que você deve fazer e a Bíblia tem o que Deus vai fazer. E Deus não vai pegar você pela mão para fazer o que você tem que fazer para ser feliz. Oh glória! Oh glória! Oh glória a Deus! Deus não vai me pegar pela mão e dizer: vem cá, nenenzinho, que eu quero que você seja feliz. Você não está feliz, mas eu quero que você... Eu vou fazer você ser feliz. Não! Sai dessa! Você sabia que é por isso que muita gente não conserta a sua vida? Sabia? Você entende que é por causa disso que muita gente, não é pouca gente não, muita gente não conserta a vida. Está em fornicação, vai morrer em fornicação e vai para o inferno. Mas eu creio em Deus. Não interessa. O diabo também crê. Só não obedece. Adianta você crer e não obedecer? Vai, compreenda. Em nome de Jesus, entenda. Adianta você ler a Bíblia e você não praticar o que a Bíblia manda. A Bíblia manda você ser dizimista, a Bíblia manda você ser ofertante, a Bíblia manda você ser fiel à sua esposa, a Bíblia manda você ser fiel, obedecer ao seu marido, honrar pai e mãe. E eu já ensinei aqui, honrar é ter alguém em alta estima, alta conta, acima de você mesmo. Como é que eu honro a Deus? É quando eu coloco Deus acima de mim. É quando eu considero Deus mais importante do que eu. É quando eu considero a vontade de Deus mais importante que a minha.
Eu quero, mas Deus não quer. Então amém. Eita glória! Todo mundo prega isso, pastor? Não! Se pregar, esvazia a igreja. Se pregar, cai a arrecadação. Se pregar, não tem dinheiro. E o povo vai embora. Porque tem um montão de lojinha aberta, com um montão de maluco falando cada loucura, que dá até para comprar terreno no céu. Mansão. Da onde tiraram isso? Só se for do inferno. Da Bíblia, não. Jesus disse para o menino rico, quando ele virou e disse: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus então disse para ele assim: obedeça aos mandamentos. Ele disse: eu tenho feito isso desde que nasci. Aí Jesus olha para ele: mas está faltando uma coisa em você. Sabe por quê? Nós estamos lendo Jeremias 17. O versículo 9, eu parei no 8, o verso 9 diz assim: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. É uma doença incurável. Quem? O coração humano. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha o verso 10. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente do homem, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme a sua obra. Sabe o que Tiago escreveu? Que eu mostro a minha fé pela minha obra. Porque fé sem obra é morta. Tu entende isso? Sabe o que revela? Jesus disse assim: pelos frutos se conhece uma árvore. Mateus capítulo 7. É pelos frutos que se conhece uma árvore. Árvore boa dá fruto bom. Árvore má dá fruto mau. Você acha que alguém que está na boca de fumo, tirando vida dos outros e vendendo veneno para os outros, é bom? Tem mãe que diz que é. Meu filho é excelente, matando os outros e vendendo veneno para os outros, batendo nos outros de pau, arrebentando os outros no cacete, estuprando, matando, roubando, fazendo baile para ficar se prostituindo com meninas menores de idade, e isso é pedofilia. Tudo isso é crime. Mas, peraí, pior do que ser crime diante da lei dos homens é pecar contra Deus. Porque antes de tudo que eu faço de errado perante a lei dos homens, eu já ofendi a Deus. Romanos 13, a Bíblia diz: obedecei às autoridades, porque nenhuma autoridade é constituída por si mesma, porém toda autoridade veio de Deus, e quem não obedece à autoridade rejeita o próprio Deus e está debaixo de condenação. Primeira autoridade na vida de um homem, Deus. Segunda autoridade na vida de um homem, seu pai e sua mãe.
Terceira autoridade é o governo. Que Deus estabeleceu, não interessa se é corrupto, se não é corrupto. Deus tem dois tipos de vontade. Uma soberana, a outra permissiva. Veja bem, perceba, nem tudo que acontece é a vontade soberana de Deus. Mas quando Deus permite que alguma coisa aconteça, é porque Ele tem um propósito. Aleluia! Porque é forte. A marreta está batendo com força na pedra hoje. Machado de Deus está posto à raiz das árvores. E Deus está dizendo para você que se você não der fruto bom, tu vai ser cortado e lançado no fogo. É Bíblia. É Bíblia. Quem não der bom fruto vai ser cortado. João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas, os ramos. E o ramo que não der bom fruto, corto e lanço no fogo. Mas a vara que der fruto, eu limpo, eu podo. E olha, processo de poda não é brincadeira. Dói. Eita, glória a Deus! Aleluia! Porque eu sinto que Deus está me podando. Quando Deus começa, sabe? E você tem consciência que todo ser humano, tirando aqueles que estão loucos, o louco não tem consciência, não raciocina. Mas quem é lúcido sabe o que está fazendo. E na minha lucidez, eu sei tudo que fiz, tudo que faço e tudo que quero fazer. Já esquadrinhei, já pensei, já pedi perdão até pelo que não fiz. Então eu entendo que se eu estou vivendo uma escassez de muitas coisas, a ausência de ter algumas coisas, se a igreja que eu pastoreio está vazia numericamente, não da presença de Deus, não da glória de Deus, não da palavra de Deus, não da unção de Deus, mas ela hoje enfrenta uma fase de poucos membros, pouco dinheiro, escassez. E a minha vida profissional, porque eu sou profissional em muitas áreas, sou professor de teologia, sou professor de capelania, sou professor de justiça de paz, sou professor de música, sou professor de capelania, mas em todas as áreas. Sou terapeuta em muitas áreas, família, casais, dependência química, depressão, dor, e por aí vai, síndrome do pânico, medo, fobia. E se está tendo uma escassez, se está tendo
uma prisão financeira. Deus está no conta-gota comigo. Não vai ficar sem comer. Mas também não vai comer bife de picanha, não. Segura aí. Vai no ovinho. Vai no zoião. Eu tô indo. Tranquilo. Eu tinha 11 igrejas no Rio de Janeiro, uma em Minas, 2 na Nigéria. Mais a central de colégio aqui, que é a matriz. De tudo, tive que abrir mão da Nigéria, tive que abrir mão de uma igreja em Magalhães Basto com mais de 100 crentes, tive que abrir mão de algumas igrejas, e outras se rebelaram, me tomaram, obreiros fraudulentos que me tomaram na mão grande aí, amém. Pastor, você não pegou... Não, eu não brigo não. Deus, na boca de Moisés, capítulo 15 de Êxodo, Jeová Shabaoth, o Senhor dos exércitos. É ele que Davi disse no Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Moisés cantando o seu cântico, depois de atravessar o Mar Vermelho, a pé enxuto, sem lama, Deus secou até o chão. Quando ele vai cantar, ele diz assim: Jeová é o meu cavaleiro, que cavalga para vencer. Jeová é varão de guerra. Yahvé é o seu nome. Ele matou no mar cavalo e cavaleiro. Irmão, não é brincadeira não. Se não arrepia a espinha, se não arrepia tudo, tu não é crente, tu não sente Deus, tu não sabe nem quem é Deus. Moisés sabia a quem ele servia. E o que ele faz? Ele canta. Ele faz o que muita gente não está fazendo não, porque não tem graça. Se você perdeu a graça para cantar, tu não vai aguentar passar é nada. E Moisés teve graça para cantar. Jeová é meu cavaleiro. Ele cavalga para vencer. Ele é Jeová, ele é varão de guerra. Se eu sei que Deus é guerreiro, eu vou brigar para quê? Deixa. Eu tenho quem briga por mim. Mesmo que eu tenha muito conhecimento em todas as esferas, todas. Mesmo que eu tenha 3 advogados bom à beça. Tá ligado? Mesmo que eu tenha conceito para tudo que é lado. Na hora de brigar, é Jeová, é no joelho. Pastor, o senhor amaldiçoa? Não. Eu só peço para ele assumir a situação, só isso. E fazer o que ele quiser. Aí a Bíblia diz, bem claro, ai daquele que toca no ungido do Senhor, e eu sou ungido do Senhor. 31 anos que eu presido a igreja. 31 anos eu sou pastor presidente. Eu sou pastor de ovelhas. Eu sou ungido do Senhor. Eu sou profeta do Senhor. Eu sou sacerdote da casa de Deus. Sacerdote quem é? É aquele que fica entre você e Deus. Compra a sua briga. Intercede por você. Faz o papel do advogado.
É o sacerdote. Por isso que Jesus é o maior sacerdote. Ele fica entre nós e Deus. Na terra, quem é o cabeça da igreja? Paulo falou aos Efésios. O pastor é o cabeça da igreja. Mas, na terra. Mas no céu, tem aquele que é cabeça de tudo. Jesus. Por quê? Porque ele comprou com seu sangue povos, tribos, línguas e nações. Ele comprou lá na cruz. Nós estávamos com uma dívida alta, ainda tem gente com dívida ainda. Sabe por quê? Porque não larga o pecado. Quem não larga o pecado ainda está na dívida. Ainda precisa do sangue. Mas Vitorino Silva continua cantando: aquela gota mais do sangue de Jesus. Não sei se ele a derramou, mas se o fez, fez por amor. Quando minha alma resgatou. Só que tem uma coisa, irmãos, Romanos capítulo 6, versículo 1. A Bíblia diz, e eu vou abrir, porque eu já estou caminhando para encerrar. Ih, Jesus! Passou de uma hora lá. Coisa séria. Romanos capítulo 6, eu vou encerrar aqui. Tá? Que é para matar a cobra e mostrar a cobra morta. Porque a madeira, muita gente mostra a madeira, mas não mostra a cobra. Mas cadê a jararaca que você disse que matou? Cadê a cascavel que você falou que matou? Cadê a surucucu que você falou que matou? Olha bem, então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada. Em algumas versões diz assim: devemos permanecer no pecado para que a graça seja maior, seja abundante. Aí a resposta, verso 2, de forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Jesus disse: você tem que aprender comigo e tomar sobre si o meu jugo, não o jugo do pecado. Versículo 3: ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Glória a Deus. Aleluia. Vale um aleluia aí? Olha, queridão, queridona, não seja escravo do pecado. Se você pegar, vai lendo esse texto aí. Quando você chegar lá, no verso 14, está lá: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a graça veio, irmãos, através de quê? Através da morte de Jesus, através do sangue de Jesus. Se você está em Jesus, se você nasceu, João escreveu assim: aquele que nasceu de Deus, esse conhece a Deus e é conhecido por Deus. Mas quem não nasceu de Deus não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aí, 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis.
Tem uma versão que diz: filhinhos, não viva pecando. Ponto. Mas é uma preposição. Mas, todavia, entretanto, se você pecar, ou seja, não é viver pecando, porque a Bíblia, esse mesmo texto, diz que aquele que nasceu de Deus não vive pecando. 1 João capítulo 3. Pega o texto que fala todo sobre isso aí. Leia o texto todo. Eu acho que as pessoas leiam o texto todo, porque você vai entender o texto. Quem nasceu de Deus não vive pecando. Então como é que você pode dizer que você é de Deus se você está no pecado? Ou tu vai largar o pecado para ser de Deus? Ou você vai disputar do inferno? Eu falei lá atrás, quando é que o inferno foi criado? Quando Lúcifer pecou. Assim que ele peca, Deus cria o quê? A punição para ele. A punição para todos que pecarem. Aí Jesus disse assim: o inferno é para o diabo e seus anjos. Mas ele vai dizer para aqueles que estão à sua esquerda: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, todo que viveu pecando, todos que viveram pecando, todos que não viveram desfrutando da graça de Deus da forma correta, todos que viveram na mentira, no engano, no pecado, na falsidade, na hipocrisia e por aí vai, vão conhecer o lugar que foi preparado para Satanás. Lá, não pensa você que lá Satanás vai ser rei, não. Eu já vi muita palhaçada, e já ouvi muita palhaçada dentro das igrejas, dizendo: lá no inferno o diabo vai meter o garfo em você. Onde é que está escrito isso? Para com isso. O inferno foi preparado para atormentar o diabo o resto da eternidade. A eternidade, sabe o que é isso? Não tem fim. E se você está brincando com Jesus ainda, você é o mais infeliz dos homens. E você vai conhecer o inferno. Mas se você teme a Deus, vou voltar lá no início da mensagem, quem teme a Deus é feliz. Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Provérbios capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Colocar Deus acima de tudo, acima das suas decisões, das suas emoções, acima de tudo, é o que Deus quer. Que você honre a Ele. Que você tema. Não sinta medo. Eu estou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Vai para o inferno do mesmo jeito. Vai, bota o bloco na rua, vai logo. Eu sou homossexual dentro da igreja porque eu não quero ir para o inferno. Vai para o inferno porque homossexual dentro da igreja ou fora da igreja, vai para o inferno mesmo, não tem jeito não. Tá bom? Pega a visão. Se liga. Porque Deus fez você para ser feliz. Deus fez você para dar certo. Fez você para ser mais, muito mais que vencedor. Deus não fez você para viver de biscatinho, Não. Deus não fez você para mendigar nada. Deus não fez você para ficar passando humilhação. Não. Deus fez você para andar de cabeça erguida, porque o salvo anda de cabeça erguida, mesmo que dentro dele ele esteja gemendo. Eu tenho gemido, mas ando. Não é altivez nem arrogância, não. Mas ninguém vai me ver de cabeça baixa, não.
Eu chego na igreja para cultuar Deus, no templo, que a igreja somos nós. Eu chego no templo, como o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu vou para a casa do Senhor, eu chego lá para adorar. Porque, irmão, para ficar com cara de fuinha, fica em casa. Se tranca no quarto, no escuro, e vai dormir. Toma diazepam e dorme. Tá? Diazepam não, diazepam não faz dormir. Diazepam faz dormir, só que bom, a pessoa que não tem nenhum problema de pressão, nada, dorme mesmo. Se tomar um comprimido de 10 miligramas, vai dormir a noite toda. Agora, se for Pastor Fernando, eu tomei uma vez, né? Uma vez na angústia, na agonia, né? Na pressão mais terrível, eu tomei 100 gotas de Rivotril, não dormi a noite toda. Fiquei a noite toda vendo SWAT na televisão, a série. Tá bom? A cabeça desse tamanho, igual um astronauta. Mas nada de sono. Agora, querido, hoje não preciso. Jesus liberta, irmão. Rivotril, nunca mais. Nunca mais. E há muito tempo. Eu tomo chá de erva cidreira com capim-limão. E ó, um tantinho, meia xícara. Meia xícara. Isso quando eu já não estou capotando na sala. Porque quem tem me dado sono é Deus. Vou encerrar aqui dizendo Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Descansa nele. E o mais, ele fará. Vai fazer. Vai fazer. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Vamos lá? Deixa eu falar para você. Ó, já cheguei em 25. 25 assinantes, meu Deus do céu. Eu tenho mais de 200 amigos de WhatsApp, de Facebook, de tanta coisa. Que isso, gente? É um absurdo. Eu preciso passar 50 assinaturas. Você precisa me ajudar aí. Dá uma força. Fala com alguém. Pede para alguém assinar lá meu YouTube lá. Passa a visão lá do meu canal do YouTube. Pessoal, amém? E vamos lá, amanhã, se Deus permitir, domingo, dia do Senhor, vamos oferecer um dia para Deus, vamos? Vamos oferecer? Leia o livro O Vinho Novo é Melhor. Robert Tom é o autor do livro. Leia esse livro e você vai descobrir o valor de adorar a Deus, o valor de acreditar em Deus. Esse livro ensina muito sobre fé sobrenatural. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que Deus sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Está lá em Números 6:24. Essa palavra, a bênção sacerdotal, eu desejo e ministro sobre você. Vamos lembrar? O céu não está em crise. Deus não está em crise. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Seus filhos, herança do Senhor. Sua família,
uma constituição de Deus. A sua casa é Jerusalém, cidade de paz. É Betel, casa de pão. Você, muito mais que vencedor, porque você nasceu para dar certo, nasceu para ser feliz, nasceu para vencer. Ou tu recebe, ou então eu fico para mim. O bolo eu estou repartindo para todo mundo, mas quem pegar, pegou, e quem não pegar, eu seguro o bolo. Valeu? Deus te abençoe. Querendo Deus, amanhã na Central de Colégio, 2 horários, 9 da manhã, 19 horas, estaremos adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que em breve, e pode ser hoje, vai arrebatar a sua noiva, ataviada para o noivo. Eu vou subir. E você? Deus abençoe.